Então, na teoria da classificação e hierarquia de ideias, né, nós temos que ter em mente que ao termos uma ideia, eu parto de um plano caótico de ideias. Como assim, professor, plano caótico de ideias? Pego o papel e vou falar sobre trânsito. Trânsito muito abrangente, universal. Vamos limitar? Delitos de trânsito. Delitos de trânsito é limitado. Dentro de delitos de trânsito, o que eu tenho como delitos de trânsito? Bom, né? Número 1, atropelamento. Número 2, condução do veículo por motorista alcoolizado. Número 3, participação em corridas não autorizadas, os vulgos conhecidos rachas, né? 4, entrega de veículo a pessoa não habilitada. 5, deixar de prestar socorro à vítima de acidente automobilístico. 5 ideias relacionadas a delitos de trânsito, correto? Eu tinha feito essa anotaçãozinha aqui, né? Então eu tenho 5 delitos de trânsito aí, de uma forma caótica, lancei aí as ideias. Tenho aí as ideias lançadas em um plano caótico. Agora, pessoal, vamos decompor estas 5 ideias e vamos organizar essas 5 ideias e vamos classificá-las agora hierarquicamente. Quando eu falo hierarquia, eu falo do maior para o menor ou do menor para o maior, eu falo em escalonamento, né? Eu falo em hierarquia, né? Então basta dizer que delitos de trânsito é o topo das minhas ideias, correto? Então hierarquicamente, delitos de trânsito é o topo das minhas ideias. E subdividindo essas ideias de delitos de trânsito, eu disse 5 aqui agora, não disse? Então são subtítulos de delitos de trânsito. Olha que simples, perceberam? É só isso, classificação e hierarquização das ideias. Então eu tenho um plano caótico de ideias e eu tenho uma ideia. A ideia universal, trânsito. A ideia limitada, delitos de trânsito. Delitos de trânsito dentro da hierarquia é o topo das minhas ideias, delitos de trânsito. E agora eu venho as subdivisões, que são os subcapítulos ou subtítulos da minha tese ou monografia de mestrado, doutorado ou graduação. Topo, delitos de trânsito. E os subtítulos, que são os delitos de trânsito. Vamos lá, vamos acrescentar alguns subtítulos, né? Título, delitos de trânsito. Subtítulos: atropelamento em vias públicas na cidade, número 1. Número 2, atropelamento em rodovias, número 2. Número 3, atropelamento diante de escolas, hospitais e pontos de ônibus, número 3. Número 4, atropelamento sem prestar socorro à vítima, número 4. Número 5, atropelamento provocado por motorista bêbado. Número 6, atropelamento por motorista inabilitado. Número 7, atropelamento por motorista incapaz, por motivo de falta de óculos ou doença incapacitante para a direção do veículo motorizado. Número 8, atropelamento por participação em rachas. Falei de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 subtítulos na hierarquia das ideias. Parti de um plano caótico, coloquei como topo trânsito universal, muito amplo. Limitei a delitos de trânsito. Agora sim. Então eu tenho na classificação do topo das minhas ideias, delitos de trânsito. É o título da minha monografia, é o título da minha tese, delitos de trânsito. Agora vamos subdividir isso aí. Vamos fazer subtítulos, né? Classificando hierarquicamente. Hierarquicamente, depois de delitos de trânsito, eu entendo que atropelamento em vias públicas na cidade é o que mais acontece. Eu quero abrir dessa maneira. Então eu coloco este subtítulo. E aí vem 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tenho uma monografia. Professor, monografia não é um tema não é uma escrita de um único tema? Grafia, monografia? Sim. Qual é a monografia? Delitos de trânsito. Tranquilo? E aí eu classifico de forma hierárquica delitos de trânsito e os subtítulos. Se eu escrever sobre esses 8 tipos de delitos nessa monografia, vou ter uma boa monografia. Tema de relevante valor social, moral, que traz benefício à vida social, traz benefícios acadêmicos, dá uma bela monografia, principalmente aqui no DF, no Distrito Federal, onde se fala muito essas questões de trânsito, se fala todos os dias sobre essas questões. Atropelamento na faixa, eu posso incluir aqui, né?
Esse atropelamento por motorista incapaz, esse 7º item, por falta de óculos ou doença incapacitante para a direção do veículo motorizado. Outro dia eu vi uma discussão sobre esse tema. Muito específico, mas é muito específico também. Dá uma outra monografia, assim, né? Dá uma outra monografia. É bem específico, né? Ele daria uma outra monografia. Acho que a não ser que você queira trazer um dado, um estudo muito específico, né? A respeito de capacitismo. Eu uso óculos. Se eu estiver dirigindo sem óculos ou sem lente de contato, então eu vou estar incorrendo neste delito que eu falei aqui agora. Mas eu citei esse tema e esse tópico aqui porque eu tive uma questão esses dias, tem um mês já, né? Uma pessoa me procurou falando que ela tem, eu esqueci o nome da doença, é uma doença que, aquela que teve da rodoviária lá, que o cara, não sei quem que acompanhou, do cadete que passou no ponto de ônibus, bateu. Ele teve epilepsia, lembrei. Ele teve epilepsia no volante. Ele apagou, o carro passou, bateu no ponto de ônibus, né? Lançou a mulher para cima da rodoviária, ela morreu, né? Ela faleceu, ela veio a óbito. Está relacionada com esse tópico aqui, né? Eu posso falar desta maneira e destes casos citando neste tópico, mas se alertou para uma questão interessante, dá uma monografia só disso, né? Só sobre essas doenças relacionadas ao trânsito. Sabe uma outra questão que é interessante, que as pessoas não se atentam a isso? A questão da diabetes, né? É comum, parece que não é comum, né? Mas acontece muito acidente por conta da hipoglicemia. A pessoa é diabética, está fazendo um tratamento com insulina, não é? E ela dirigindo, ela não percebe, né, que tem uma baixa do açúcar no sangue, que causa uma anóxia cerebral, falta de ar no sangue, um descontrole, e ela vai ficando com o corpo frio, trêmulo, perde a consciência, perde os sentidos e perde a direção do veículo e pode morrer nessa história e pode matar alguém. Vários casos passaram na televisão, vou lembrar de dois. Aqui, né? É verdade, esses dias, né? O Dino está falando aqui que o motorista tinha diabetes, né? E perdeu o controle da caminhonete e morreu. Eu estou lembrando de um caso aqui, de um senhor que entrou com uma Mercedes num posto de combustível, bateu na bomba, espalhou combustível, pegou fogo no posto. O frentista abriu a porta do carro, resgatou ele e puxou ele para fora. E conseguiu salvar a vida dele. Depois ele falou que teve uma hipoglicemia. Então, segundo caso, o Dino contou outro, contando outro. Terceiro caso, um caso que saiu até numa grande reportagem dessas grandes emissoras aí, foi de uma médica dirigindo, acho que lá no Lago Sul, que ela perdeu o controle do carro, subiu a guia e atropelou um casal. E ela fez isso a mais de 100 por hora, que ela perdeu o controle no carro automático por conta de uma hipoglicemia, de uma diabetes. Então tem vários casos. Se enquadra neste subitem que poderia até virar uma pergunta, né? Sabe aquela pergunta fundamental que dá margem a uma tese de monografia? Muito boa essa questão. Professor, isso é tese nova ou esses casos já estão bibliografados, catalogados, estudados, etc. Não sei, não fiz o estudo, mas a pergunta é de relevante valor, né, para a sociedade. A consciência de que esta realidade ela é importante para a nossa sociedade traz a fundamental pergunta. Qual é a fundamental pergunta? Delitos de trânsito, né? Ponto. Mas, se eu trouxer um tema mais específico, mais aprofundado, como a doutora nos colocou aí, né? Então, o atropelamento por motorista incapaz dá uma nova tese. Que aí eu colocaria esse título, atropelamento por motorista incapaz, como o topo da minha pesquisa, como a tese principal. E nos subtítulos eu coloco, né?
perda da condução por hipoglicemia, perda da condução por epilepsia. Aí vem a pergunta: epilético pode dirigir? Sim ou não? Pode dirigir? Epilético pode dirigir? Pode dirigir? Segundo a norma do CONTRAN 363, não me lembro o número, mas eu vou dar uma verificada. Mas tem uma norma do CONTRAN, diz que o epilético não pode dirigir. Tem uma norma do CONTRAN, mas a norma do CONTRAN diz que não pode. Mas existem jurisprudências, existem casos que o judiciário decide que se existe um controle, né, com medicação e etc e tal, a pessoa pode dirigir. Mas vai para aquele exame lá de motorista, que eu esqueci o nome agora. Qual é o nome? Psicotécnico. É um exame clínico mesmo, né? Tem o psicotécnico, mas é um exame, no geral, acho que é um exame clínico, né? Porque é feito com um médico habilitado pelo Detran, ou conveniado com o Detran, acho que é habilitado pelo Detran, né? Então, eu vou falar o que eu penso. Não passa por conta da norma da resolução do CONTRAN, né? Do Conselho Nacional de Trânsito, não passa. Mas existem pessoas que ganham na justiça. O problema é essa pessoa ganha na justiça, recebe uma autorização para dirigir, aí tem uma epilepsia e mata alguém. De quem que é a culpa? Dele? Não, da justiça. Então eu acho que não passa. Ah, professor, mas eu conheço várias pessoas que dirigem. Irmão, não passa. Não fala no teste. Vai fazer o teste e não fala. Eu já tive casos há mais de 15 anos atrás, quando eu comecei a advogar, 20 anos atrás, quando eu comecei a advogar, eu já tive casos da pessoa que tinha epilepsia e queria convencer o juiz de dar habilitação para ele, né? Eu lembro que nós não conseguimos convencer, foram anos de processo e não convenceu, não. Por que não convenceu? Porque, além de tudo, ele tinha auxílio doença. Então ele tinha auxílio doença e queria dirigir. Então ele era considerado incapaz e queria dirigir. Então a gente não ganhou, nós não ganhamos. Aí teve uma época que ele perdia o benefício, nós íamos lá, recorríamos e ganhávamos com o argumento da epilepsia. Mas na hora de habilitar, aí nós perdíamos com o mesmo argumento. Fazer o quê? Pessoal, então classificação e hierarquização das ideias é isso, né? Deixei para o final. Foi só 10 minutos, né? O resto é que tomou todo o tempo da nossa aula de sexta-feira. Vou dar mais um exemplo, um últimozinho para fechar, né? De uma coisa mais tranquila. Esse do trânsito foi bom, né? Né? Vocês viram, né? Eu pego o trânsito é universal, ilimitado. Agora eu limito isto a delitos de trânsito. Ficou excelente, delitos de trânsito. Aí a pergunta, tem sempre que fazer a pergunta, doutores. É fundamental? É de relevante valor social e moral? E se a resposta for sim, então esse é um tema para monografia. Monografia de graduação, monografia de mestrado, monografia de doutorado, tanto faz, né? Porque tem a relevância que o tema exige por conta da pergunta a ser respondida, que traduz a realidade que nós queremos dentro da nossa sociedade. Qual é a realidade? Resolver as questões dos delitos de trânsito. E aí, muito bem colocado aí, né? Por vocês, que esse sétimo subtítulo, né, nem tinha pensado nisso, né? Dá uma outra monografia só com esse título: atropelamento por motorista incapaz, por falta de óculos ou doença incapacitante para a direção do veículo motorizado. Quais são as doenças incapacitantes, salvo o melhor juízo, salvo engano, né? Com devida vênia e consentimento? Essas doenças, por exemplo, eu posso dizer que a epilepsia é uma delas, né? Eu pensei em uma outra aqui agora, Alzheimer. Tem condições de dirigir com Alzheimer? Como é que é aquela doença que não tem controle do braço? É essa ou não? Não, é outra. Qual é o nome? Quem lembra? Que tem o Parkinson, isso, obrigado. Joia. Parkinson. Mas tem os graus, né? Tem os graus, né? Tem. Essa doença tem os graus. Mas aí... Então a resposta a esta pergunta seria que, a depender do grau, né, em que afeta a pessoa, né, que pretende dirigir, porque essa questão do trânsito ela é muito grave dentro da sociedade, né? O veículo ele se torna uma arma mortal, né, na mão de uma pessoa que não tem as condições necessárias a
a conduzir, né, esse veículo. Ele deixa de ser um prazer, um status, uma conveniência, um conforto, né, a partir do momento em que tira a vida de outras pessoas. Aí passa a ser uma arma, né, dentro da sociedade. Então esse tema é bom. Nunca tinha pensado nisso, olha que interessante, né? Por isso que eu falo, né? Essa troca de informação entre nós, troca de conhecimento, né? Amplia, né? Então, o atropelamento por motorista incapaz, né? E aí eu posso colocar como subtítulos: falta de uso de óculos, doença incapacitante, né? E dentro dessas doenças eu posso utilizar o Parkinson, a epilepsia, né? AVC. Então, mas o AVC, ele é como o próprio nome diz, né? Acidente vasoconstritor, né? Salvo engano, né? Então, por ser um acidente, né? Eu acho que ele é mais difícil ser detectado nessa situação, a não ser que a pessoa, eu acho que já não se enquadra por conta de que o AVC, ele é um acidente, ele não é algo recorrente na vida da pessoa, como o Parkinson, como a epilepsia. Quem tem epilepsia faz uso de remédio controlado, né? É fenobarbital. Professor. Oi. Professor. Oi, Fabiano. Boa noite. Como o senhor falou aí, boa noite. Como o senhor falou aí, quem é epilético, né, toma remédio, faz uso de remédio controlado. Então, se for assim, a maioria do pessoal não pode dirigir, porque todo mundo está com depressão, toma remédio psiquiátrico. De acordo aqui com o artigo 165, né? Todo mundo toma remédio psiquiátrico, está lá escrito lá, né? Na lei, né? Mas tem remédio que na bula já vem explicando que enquanto estiver tomando medicação não pode dirigir. É isso. A doutora Gislane respondeu, mas está correta a sua colocação, Fabiano. Se todo mundo faz uso, ninguém pode dirigir. Mas assim, esse todo mundo é muita gente, né? Então vamos lá. O que nós podemos enquadrar isso aí como os casos, né, da nossa tese aqui? Tudo aqui é em tese, né, pessoal, né? Ninguém é dono da verdade. Então tudo nós estamos colocando em tese, eu estou colocando em tese. Então em tese, né, se houver uma confirmação através de um laudo médico, né, aí eu brinco com vocês, né, CID-F14. Não, então eu pego o CID para este caso, né? E aí confirmo no relatório médico, aí o médico vem e me incapacita. Não é assim, eu tomo remédio e não posso dirigir. Não, existe algo que atesta, que comprova essa situação, não é? E aí vamos falar dos remédios que impossibilitam a direção. Pessoal, todos esses remédios de tarja preta, todos eles impossibilitam a direção. Frontal, Seroquel, lítio, clonazepam, diazepam, o famoso Rivotril, né, que está com essas duas características, e diversos outros remédios, né, que tem essa característica aí de até, né, psicotrópica, né, e até de entorpecer de certa forma, então, e de adormecer. Então jamais eu vou dirigir fazendo uso desse tipo de medicamento. Se eu utilizar desse medicamento, eu vou estar incorrendo em um dos delitos nessa categoria que nós citamos aqui. Aí é a pergunta que não quer calar, a pergunta relevante, fundamental. Eu posso utilizar-me de remédios, né, psiquiátricos com efeitos psicotrópicos, o termo é esse, psicotrópico, né? M-tartarato de zolpidem. Já ouviram falar desse nome? Tomou, capota, na hora. Capota o carro, capota a pessoa, né? Eu tomei isso uma vez. Nunca mais. Eu tomei esse negócio uma vez para dormir, nunca mais. Mas na hora, dorme, né? Então, não posso fazer uso. Bom, o objetivo era esse, pessoal. Classificação e hierarquização das ideias. Se eu sei classificar e hierarquizar as ideias, partindo de um plano caótico de ideias, né? Eu tenho uma ideia, faço a pergunta fundamental, e se a resposta dessa pergunta me traz uma realidade de relevante valor social e moral para a minha sociedade, para o meu meio acadêmico, então esta tese é boa, ela é válida, ela é importante, ela vai agregar valor
para a sociedade acadêmica, para a sociedade de maneira geral. Então, esta tese poderá fornecer supedâneo, base para o meu TCC, para o meu mestrado, para o meu doutorado, para a minha graduação. Ponto, é isso. Agora vamos classificar as ideias. Eu pego uma ideia muito universal? Não, porque senão o tema fica muito amplo. Se eu falar trânsito, todos os aspectos de trânsito, não dá um livro, dá uma enciclopédia, né? São muitas questões que relacionam-se ao trânsito. Não são só delitos de trânsito. Eu tenho delitos, eu tenho multas, eu tenho as questões de faixa, eu tenho as questões de condução. Tem tanta questão relacionada ao trânsito, né? Tanta questão que dá um compêndio enorme, né? Um imenso arcabouço jurídico, né? Uma tese quase que inesgotável. Então eu pego o trânsito e limito ele a delitos de trânsito. Pronto, agora eu tenho no que focar. Delitos de trânsito é o topo da minha pesquisa. E eu venho com subtítulos, né? Aí eu falei de atropelamento em vias públicas, atropelamento em rodovias, atropelamento diante de escolas, hospitais, pontos de ônibus, né? Olha os subtítulos. Atropelamento sem prestar socorro à vítima, né? E esse bem interessante que nós falamos agora, né? Por motorista incapaz, né? Participação de rachas, provocado por motorista ébrio, né? O motorista bêbado, embriagado, né? Então, são subtítulos. Então, do ponto de vista aqui do tema da aula, da classificação e hierarquização de ideias, eu tenho plano caótico, tema universal, tema limitado e subtítulos classificados, né? E hierarquizados de acordo com a ideia principal. E é isto, né? Professor,